Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que possa derramar sobre nós muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Nesse ano que começa, na nossa primeira reunião da quarta-feira de 2026, que sejamos envolvidos em muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Que todos possamos aproveitar bastante essa lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de um tema que é muito atual, que diz respeito a todos nós. Que assim seja. Só. Muito bem, pessoal, nós vamos continuar aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 11, que nos fala de amar o outro, né? O próximo como a nós mesmos. E dentro do item 1415, Kardec selecionou esse tema que é difícil de fazer e às vezes até de entender. Caridade para com os criminosos. O capítulo 11 do Evangelho, ele começa com uma parte do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 22, no versículo 34 a 40, onde Jesus, os fariseus, né? Mateus nos fala o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes então esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, que, óbvio, é o primeiro mandamento da lei de Moisés, da lei lá da Torá, do Velho Testamento, que os judeus já seguiam, né, dentro dos 10 mandamentos. Só que Jesus então acrescentou: e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Por que Jesus trouxe isso? Vejam, a cada época a gente tem que se adaptar à evolução espiritual daquele povo. Nós que já reencarnamos nesse planeta diversas vezes, já vivenciamos essas diversas fases. E hoje, graças a Deus, conseguimos chegar num nível de entendimento que o Espiritismo nos traz, que abarca inclusive a questão da reencarnação, do porquê desses ciclos continuados de nascer, morrer, renascer, e fica mais fácil para a gente entender. Mas se a gente volta lá na época de Moisés, por exemplo, por que existe a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Hoje isso nos parece uma coisa atrasada, mas é porque na época, então uma pessoa matava alguém da minha família, eu ia lá, matava 10, 20 da outra família. Era uma prática comum. Então quando eu estipulava, olha, você matou um da minha família, eu vou matar um da sua família, foi um progresso. O que hoje nos parece um atraso, na época foi um progresso. E a gente só vai conseguir caminhar para um nível maior de espiritualidade e desenvolvimento quando a gente inverter, fazer um pouco a mais. Porque a gente fala
da lei de Talião como se fosse uma coisa ultrapassada, mas se alguém nos faz mal, a gente quer revidar o mal. E isso faz parte ainda da nossa evolução espiritual. Mas a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: mesmo que eu não consiga revidar com o bem, que é uma coisa longe da minha evolução espiritual, que eu tente então fazer isso numa proporção menor. Alguém me fez mal, eu tenho que tentar com todas as minhas forças fazer o bem. Bom, não consigo, Sérgio, fazer o bem. Então vamos tentar não revidar? Está muito difícil, eu tenho que fazer alguma coisa. Então provoca um mal menor do que aquilo que foi causado. E o contrário, quando alguém te fizer o bem, a gente normalmente revida com ingratidão, a gente revida com esquecimento. Vamos tentar inverter isso. Devolver o bem, mas numa quantidade maior. Isso faz com que a balança daquilo, do meu saldo espiritual, ou seja, imagina a sua conta bancária, o que entra e o que sai, o seu saldo vai ser sempre positivo. Está recebendo mal, está devolvendo pelo menos um mal menor quando não consigo devolver o bem. Eu estou recebendo o bem e eu estou devolvendo um bem maior. Então é por isso que Jesus nos fala isso. Para de ficar preocupado, por que você está trabalhando no sábado? Por que você não está respeitando o Shabá? Por que você está se alimentando junto com prostitutas, com pecadores? Para de preocupar com essas coisas exteriores, que não levam nunca a nada. E preocupa em amar a Deus e amar ao próximo. Veja a afirmação do Cristo nessa frase. Nesses 2 mandamentos, toda a lei divina e tudo o que todos os profetas já falaram. Estão ali. Então a gente não precisa de mais nada, na verdade. Todo o resto tem que ser consequência disso aqui. Então, lá no item 14:15, o título é Caridade para com os criminosos, né? Quando a gente pensa nisso, muita gente pensa o quê? Nossa, o espírita ainda tem, né, o evangélico, tem muitos grupos que frequentam a prisão, que fazem trabalhos maravilhosos, né? Mas existe uma pegadinha aqui que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não olhe para essa situação de cima para baixo, pensando em como eu, né, do alto já das minhas conquistas, preciso ser benevolente com aqueles que ainda estão no andar de baixo da evolução da humanidade. Então, graças a Deus, eu espero que aqui ninguém seja um criminoso. Se for criminoso nessa existência, que esteja nesse caminho de recuperação. É importante que a gente também se perceba já num nível um pouquinho melhor, para valorizar a nossa existência. Mas quando olhamos caridade para com os criminosos, existe mesmo 2 situações que a gente tem que lidar. Essa verdadeira, a gente convive no nosso dia a dia com pessoas que às vezes, no afã de fazer as coisas, de se dar bem na vida, vão passando por cima de tudo, cometendo crimes menores ou maiores. Todos nós aqui conhecemos gente assim, onde os fins justificam os meios. Porque é importante a gente entender que quando eu falo de crime, eu não estou falando só das coisas grotescas, absurdas da vida. Estamos falando de crime aos olhos da espiritualidade. O que você, com todos os recursos materiais, mas principalmente morais que a vida está te dando, o que você tem feito dela? O que você abre mão para ter paz de consciência? Não pode ser uma vida de vale tudo, né? Mas existe aí uma outra questão. Para a gente lidar com a primeira, eu tenho que entender essa segunda aqui, que nós trazemos dentro de nós experiências de crime terríveis.
Nós já fomos tudo que você possa imaginar de ruim aqui, todos nós já fizemos. A mentira, o roubo, o assalto, o assassinato, e aí vai. Nós não estamos aqui no século XXI, depois de centenas de encarnações, nesse planeta, nesse momento, porque nós fomos boas pessoas. É óbvio que não. Então, quando a gente fala de caridade para com os criminosos, estamos falando também da caridade para com o nosso passado, que nos incomoda inconscientemente, que nos traz culpa, que nos faz buscar uma perfeição que a gente nunca vai ter, um rigor, uma rigidez desnecessária, que já devia ter ficado lá para trás e a gente insiste em dar a mão para ela. Então são esses dois aspectos que a gente vai conversar aqui. Quem trouxe essa mensagem é uma pessoa, uma mulher, que se denomina Elisabeth de França. E ela fala aqui uma coisa, olha como que ela começa esse capítulo. Então o item lá do capítulo 11, o item é caridade para com os criminosos, item 14. E ela fala, olha como que ela começa. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. E não é por outro motivo que Kardec coloca lá o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Diferentemente do lema da Igreja Católica na Idade Média, que era fora da Igreja não há salvação. Então Kardec amplia isso. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com ser. Tem a ver com atitude. Então, olha a segunda frase da Elisabeth. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina do Cristo. Então, o item é caridade para com os criminosos. Ela fala que caridade é tudo de bom. E como é que a gente alcança isso? Fraternidade entre nós, entre as pessoas que a gente convive. Como é que nós vamos querer ser caridosos com criminoso se a gente não consegue treinar a caridade, a fraternidade entre a gente? E aqui, leia-se família, trabalho, comunidade espírita. Nós, obviamente, temos que ter a certeza absoluta que a nossa reencarnação foi programada dentro da misericórdia divina, que faz com que as coisas sejam absolutamente justas. Então nós nascemos no lugar correto, com as pessoas corretas, do jeito certo. Não há nenhum acaso nisso. E é importante isso. E nós viemos nessa encarnação com propósitos muito objetivos e muito pequenos, porque a nossa evolução espiritual é pequena. Então nós não temos um propósito de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um Gandhi, que são coisas macro. O nosso propósito é desse tamanhozinho. É você ser gentil. É você ser cuidadoso com as pessoas que estão do seu lado. É preocupar com aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Preocupar de verdade. Coisas pequenas, esse é o que a gente consegue fazer. E se a gente conseguir isso, já está bom demais. Se a gente conseguir ser fraterno, é o que a Elisabeth está falando, que a fraternidade é um preceito que tem que existir nas nossas vidas. Nós que nos dizemos cristãos. Então tem que ter gentileza, tem que ter amorosidade, tem que ter entendimento. Reforça, o que eu tinha dito, para lidar com um criminoso qualquer, externo aí a nós, eu preciso entender, aceitar, perdoar e trilhar um novo caminho diferente do criminoso que eu já fui. Então não é mais o olhar meu hoje eu cheguei num nível espiritual, estou aqui, não cometi nenhum crime,
e aí então posso ser caridoso. Não, não é esse olhar. É o olhar do quê? Em outra existência, talvez até na minha última, alguém me estendeu a mão e eu finalmente resolvi mudar de vida. Porque literalmente a diferença entre nós aqui e o pior criminoso encarnado na Terra é a vontade de mudar. Porque nós ontem éramos esses piores criminosos. Há pouco tempo. É entender então que qual é o nosso papel nesse processo. De não seres mais evoluídos, mas irmãos da mesma caminhada que hoje, graças a Deus, acordamos para a nossa necessidade de crescimento, de evolução, que é pequena, dia a dia, mas que uma parte importante dela é ser caridoso, é ser fraterno com o próximo. Então, Elizabeth, a gente não sabe mais, né, quem é, mas realmente não é fraca. Olha o que ela fala. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus, que são, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, pelas faltas que cometeram contra a lei. Olha o raciocínio dela. Qual que é a nossa parte quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala da caridade com os criminosos? A nossa parte é amar. Amar dentro da nossa capacidade. O amar de Jesus é completamente diferente do nosso. Então, mais para frente, ela vai ser mais explícita ainda em relação a esse amar. Amar dentro daquilo que eu já consigo. Ela não fala de julgamento, condenação, mas também não fala de absolvição e vitimização. Que é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade hoje em dia. Os que hoje cometem o crime, Elizabeth nos fala, receberão perdão e misericórdia na medida em que forem se arrependendo. Mas cada pessoa tem que responder pelas suas ações. Então é errado uma sociedade que vitimiza criminoso. Não adianta a gente ter essa ideia equivocada aqui. Se a gente pega lá o livro do André Luiz, os criminosos, por exemplo, dá um exemplo lá de uma mulher que fazia aborto. Ela não entrava em nosso lar. Então não tinha essa, ai, coitadinha. Não, não tem coitadinho. Nós escolhemos os nossos caminhos e todos nós aqui, sem exceção, vamos responder pelas nossas escolhas. Então não vamos banalizar o crime. Não vamos banalizar o erro. São escolhas. Esse papinho, tá tudo, não tem certo e errado. Não, tem certo e tem errado. E nós escolhemos o caminho que nós vamos seguir e vamos sofrer as consequências dos caminhos que nós seguimos. Simples assim. Nesse aspecto, tá tudo certo. Porque, obviamente, cada um só vai dar o que tem. Eu não posso exigir de uma pessoa que está iniciando a evolução espiritual um procedimento de alguém que está se santificando. Não vai rolar. Mas essa pessoa que está cometendo crime, que está enganando, que está roubando, que está matando, que está vendendo droga, e por aí vai. Estamos falando de coisas graves. Ela, sim, vai responder por isso, porque nós sempre temos escolhas. E o caminho dela, igual o nosso, em outras encarnações, que era o pior possível, e hoje já começamos a querer vislumbrar o que pode ser um caminho melhor, ela também vai passar por isso. Não é demônio, não é santo. Precisa que ela se arrependa
E aí sim, perdão e misericórdia vão fluir para ela. Mas todas as vezes que a gente passa a mão na cabeça, a gente vem com essa ideia de vitimização, que a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a gente não está ajudando de forma positiva. E aqui entra um aspecto muito interessante do que eu estou falando, com essa globalização. A gente tem que refletir muito mesmo nos nossos sentimentos, porque a gente começa com gente que não faz parte da nossa vida. O Trump fez não sei o que com o Maduro. O que eu tenho com isso? Me fala. Eu já tenho 200 milhões de problemas. Eu já tomei lado. Eu amo um, odeio o outro. Gente, vai cuidar da sua vida. Para de tergiversar e perder o rumo do que você precisa fazer. Para de odiar gente que você não conhece. Para de tomar partido com coisa que não faz parte da sua vida. Isso é infantilidade para a gente fugir da nossa responsabilidade. Porque é muito mais fácil eu botar minha cabeça para preocupar com um trem que está lá do outro lado do mundo, do que eu preocupar o seguinte: eu preciso fazer as pazes com o fulano. Eu preciso criar vergonha e sair desse caminho aqui que eu sei que não está legal. É disso que nós estamos falando aqui. Olha o que Elizabeth fala. Não julgueis. Repete. Não julgueis absolutamente. Então não é não julgueis mais ou menos. É não julgueis. Meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais da indulgência para com os pecados em que, sem cessar, incorreis. Veja bem o contexto. Ela está falando para cristãos, aqui no livro dos Espíritas, para espíritas. Então nós já temos algum grau de conhecimento porque nos mantemos com atitudes infantis de julgamento. Porque quem está lá embaixo na escala da evolução espiritual, cometendo crimes terríveis, você não pode exigir que ele não julgue, essa é a energia dele. Mas por que você que está tentando sair dessa lama aqui, insiste em manter essa conexão com o que não presta? Então e olha o que ela fala, nós que já entendemos o processo, que já estamos estudando a doutrina, o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós realmente precisamos mudar esse aspecto na nossa vida. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então todos nós estamos aí pecando, no sentido de errar, voluntariamente ou involuntariamente, achando que isso não tem repercussão, por ignorância nossa, o tempo inteiro. Então nós não temos nem a moral para julgar alguém. E quando eu leio isso, o que eu penso? Nós precisamos escolher um lado. Nós falamos isso mais cedo na sala mediúnica. Nós precisamos escolher um lado. Chega dessa vida, sabe, da gente ser levado. Quem é o nosso Senhor? Nós respondemos a Deus ou ao mundo? Nós queremos agradar ao mundo ou queremos agradar a Deus? Essa é uma pergunta importante, gente, difícil de seguir. Porque se eu quero agradar a Deus, o que Jesus fala para mim? Pega sua cruz, meu filho, e me siga. Pega a sua cruz. Ele não fala, vou fazer você ficar rico, vou perdoar todos os seus pecados, você não vai sofrer. Não é essa a fala dele. Filhão, quer me seguir? Quer dizer, você já chegou nesse grau de maturidade onde a sua escolha consciente é: eu quero seguir Jesus. Quem aqui não quer? Todos nós queremos.
Mas o convite dele é: pega sua cruz e vem. Vem pelo meu caminho. Eu sou o caminho. Jesus está falando: eu fiz o caminho. Por onde eu passei, passe você. Eu nasci na pobreza, morri na pobreza. Eu fui traído, eu fui assassinado, eu fui abandonado. Você não vê Jesus chorando. O que você vê ele falando? Quando ele avisava os discípulos reiteradamente: gente, meu dia está chegando. O senhor não pode morrer. Falei: cala a boca, filho. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Qual foi o último dia que a gente se perguntou: qual é a vontade do Pai para a minha vida? Parece que a gente está sempre falando para Deus: qual é? Deus, essa é a minha vontade. Estava brincando ali agora, nós encerramos a nossa reunião mediúnica com o Pai Nosso. Eu falei: gente, por que a gente faz o Pai Nosso e a gente está produzindo prova contra a gente mesmo? Aí eu falo: Deus, me perdoa na medida em que eu perdoo o outro, eu não perdoo. Então Deus está lá, anotado. Você que está pedindo. Você está pedindo para ser julgado igual você está julgando os outros. Pai nosso que estais no céu, seja feita a sua vontade. Não é a nossa. Então nós precisamos resolver quem é que a gente segue. Quem que a gente quer seguir. Porque seguir o Cristo é isso, é a vontade do Pai, não é a minha. Então eu tenho que acordar todos os dias e me perguntar: poxa vida, eu estou sofrendo tanto porque eu não consigo aquele negócio, eu não consigo aquele emprego, eu não consigo aquele aumento, eu não consigo aquele relacionamento, eu não consigo uma melhora no meu quadro de saúde. Deus, a sua vontade. Eu estou aqui, estou pronto, me dá força, me orienta. Eu abro o meu coração para isso, aí muda a energia. Não sou eu querendo impor a minha vontade para Deus. É eu fazendo força para aceitar os desígnios de Deus na minha vida, sem revolta. Pelo contrário, pode ser do jeito que for, com ânimo, tendo o prazer de sermos ceareiros do Cristo, dentro da minha capacidade, que é desse tamanhozinho. Mas isso é uma revolução. Se eu vou preocupar com o mundo, fazer o que todo mundo faz, a chance de dar certo é pequena. É pequena. Podemos não ser criminosos aos olhos do mundo, mas o que deve nos importar verdadeiramente é ir além da máscara social. Estarmos em paz com Deus, com nossa análise profunda, detalhada das nossas atitudes, mas se a gente não olha para dentro, profundamente, a gente não vai fazer essa análise. Elizabeth nos fala: permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, olha que frase forte essa aqui, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores. Está vendo a vitimização? Não adianta a gente criar esse conceito na sociedade do coitadinho. O mundo espiritual não funciona assim. Você quer continuar revoltado, praticando crimes, o que te espera é isso aqui. Vamos ser relegados para mundos inferiores na famosa transição planetária que vai acontecer nesse século, que já começou, mas vai continuar nesse século, segundo as obras espíritas do Chico e do Divaldo. A Bíblia nos fala disso, né? É necessário que haja escândalo, mas ai de quem, por quem o escândalo vier. Então, nesses ciclos, né, de ida, vinda, renasce, desencarna, a gente vai depurando, né, nosso espírito. Vai entendendo que a vida nos pede uma coisa. Se fosse para definir, leveza. Que é muito mais fácil do que a nossa tentativa de perfeição
impossível, que nós não vamos alcançar nessa existência, às vezes nos cobra. Deveis aos criminosos, então o que é caridade? O socorro das vossas preces. Então, ela tinha falado para a gente qual que é o nosso papel? Amar. Como é que nós vamos fazer isso? Com a prece, com a nossa oração. Essa é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito, né? Deve-se expurgar da sua presença a terra, muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Meu Deus, aqui nós estamos entrando num julgamento terrível, né? Bandido bom, bandido morto. Bacana falar isso, né? Mas não é o caminho que o Cristo está pedindo para a gente. Não é que o bandido bom seja o bandido vivo, atuando e matando as pessoas. Ele tem que responder. Mas nós não podemos nos revestir de Deus e escolher quem vai viver e quem vai morrer. É óbvio que num confronto entre bandido e polícia, a gente tem que torcer pelo policial que está lá dando a vida dele. Essa é a minha opinião. Que está deixando a família em casa e está indo lá nos defender a todos. Mas eu não torço pela morte. Eu torço pela vida. Eu tenho que torcer para que o bandido seja preso, julgado de forma decente. O que é difícil, mas tudo bem. Aí é outro capítulo. Mas numa guerra, escolher lado... Nossa, você viu que legal, morreram não sei quantas pessoas lá do partido não sei o quê. Aí é muito rasteiro para nós que estamos nessa tentativa de sermos melhores. Nós temos que torcer pela paz. A paz não veio. Nós temos que torcer para que as pessoas que estão impedindo a paz sejam julgadas e respondam por isso de forma correta. Ponto. Mais do que isso, aí já é a nossa maldade interna pitando lá de novo. É o nosso personagem de outras existências que matava, que fazia essas coisas, pulsando dentro da gente. Para encerrar, depois eu só vou contar uma historinha aqui do livro Boa Nova, mas para encerrar essa parte do Evangelho. Observai o modelo de Jesus. Que diria Jesus se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, ia considerar um doente digno de piedade, estender a mão. Em realidade, olha que frase interessante, não podeis fazer o mesmo. Mas pelo menos podeis orar por ele. Não é interessante isso? Não temos a estatura moral de Jesus. Por que a gente não sai aí curando as pessoas? Tirando as Marias Madalenas dos caminhos e transformando a vida delas? Tirando o Simão, o Zelote, de uma vida radical, que acha que a religião tem que ser usada como arma para ferir as pessoas que não pensam como ele, naquela vida e transformando num discípulo. Porque nós não temos essa estatura moral. A nossa conversa, ela não muda as pessoas, porque nós não temos esse sentimento. É disso aqui que ela tá falando. Não quer dizer que a gente não possa vir a fazer um dia. Gandhi, do alto da sua estatura espiritual, um dia recebe uma mãe. E ali ele já tinha pacificado, né, feito a independência da Índia, e as pessoas o procuravam como um guru. E uma mãe chega com um filho, veja bem, né, que mãe é mãe, né? Um cara que está resolvendo um problema de um país, vira para ele e fala assim, Mahatma, né, que é o iluminado, não era o nome dele, né? O nome dele era Gandhi. Mahatma, meu filho está comendo muito doce, fala para ele parar. Só uma mãe é capaz de fazer um negócio desse, né? Pegar a maior autoridade espiritual da Ásia
e levar o filho, porque o filho está comendo muito doce. Aí ele pegou, olhou para eles e falou assim, volta aqui mês que vem. Aí a mulher falou, que estranho, né? Saiu. Voltou lá no outro mês. Ô Mahatma, eu estive aqui mês passado, esse menino comendo doce aqui, igual uma formiga. E o senhor falou para eu voltar esse mês. Aí ele olhou para o menino e falou assim, meu filho, para de comer doce. Aí a mãe não aguentou, falou assim, mas por que o senhor não falou isso mês passado? Falou, não, porque mês passado eu estava comendo doce. Aí eu parei por conta dele, agora eu posso falar para ele, para de comer doce. É o exemplo, é a energia verdadeira. Então, mas se a gente puder começar com a nossa oração, com o não julgamento, com a não crítica, já é bom demais. E muito interessante em relação a isso, gente, quem não leu esse livro, por favor, esse é livro de cabeceira. É livro para comprar ali na livraria, vai dormir, lê um capítulo toda noite. Ou quando acordar, lê um capítulo. É um negócio absurdo. Pensa que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não consegue entender, porque nós somos ignorantes nesses assuntos. Mas a gente tem a oportunidade, pela mediunidade de Chico Xavier, Humberto de Campos, um dos maiores poetas do Brasil, vai lá no Leblon, tem a rua Humberto de Campos, em homenagem a ele, Academia Brasileira de Letras, desencarnou e começou a trazer mensagens. Ele nos conta que no mundo espiritual existem milhares de histórias do Cristo, e que ele separou 30, então são 30 capítulos. Começa falando de como a presença do Cristo perto da Terra mudou o ambiente psicosférico da Terra, a energia do planeta no Império de Augusto, e finaliza com a maior de todas, Maria, a mãe do Cristo, uma história belíssima. Mas lá no capítulo 7, fala Humberto de Campos, né, o irmão X, o título do capítulo é A Luta contra o Mal. Então, o que ele fala? Que lá, nos encontros de Jesus com os chamados endemoniados, era um momento assim que os discípulos ficavam maravilhados. Porque era um poder espiritual, você imagina, de chegar uma pessoa em possessão espiritual completa e Jesus conseguir curar aquela pessoa. Era uma coisa fantástica. E aí, Humberto de Campos explica que na época o termo diabo era entendido como ele foi criado, que é toda ação contra o progresso espiritual. Ponto final. Não era a personificação de uma pessoa que caiu, um anjo caído, que personifica o mal e para sempre vai ser mal. Isso é uma coisa ridícula. Tem o mínimo sentido a gente pensar numa coisa dessa. Ninguém foi criado para o mal. Ninguém. O magnetismo de Deus, ele nos atrai. Em algum momento nós vamos ceder a esse magnetismo e vamos deixar de ser maus. Então esse que era o sentido do diabo. Mas que essas cenas chamavam a atenção de um apóstolo em especial, que era Tadeu. Quando Jesus conseguia curar uma pessoa com possessão espiritual, Tadeu estava ali maravilhado. Aquilo chamava a atenção. E é isso que, então, o irmão X nos fala. Só que, um dia Jesus saiu em viagem com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e chegou na casa do Tiago ali, os apóstolos se reuniam muito na casa de Pedro, ali na beira do lago de Genezaré. Chegou então uma família com uma pessoa endemoniada, uma pessoa com obsessão espiritual complexa, com possessão, o nome que você queira dar. E Tadeu então tentou de tudo quanto é forma. E a pessoa não melhorava. Precisaram esperar Jesus até a noite do outro dia. Jesus chegou, fez uma oração, curou a pessoa. E Tadeu então começou a ficar meio bitolado com isso. Começou a pensar, por que razão o mestre não transmitia a eles, o colégio dos discípulos, automaticamente o poder de expulsar demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina?
Uma pergunta, até certo ponto, que talvez todos nós faríamos, né? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então ele queria uma mágica. Se Jesus conseguia curar uma pessoa, por que então não chamar todos esses espíritos e curar todos? O mundo ia se transformar num lugar melhor. Então, numa noite tranquila, quando teve a oportunidade, Tadeu abriu o coração para o mestre. Essa é a beleza do livro Boa Nova. Um monte de coisa que não está na Bíblia, essas conversas de Jesus com os discípulos, gente, é loucura, eu não consigo descrever aqui. Você tem que ler para acreditar. Então ele chegou para Jesus e fez a pergunta. O que ele vinha pensando? Mestre, por que você não faz isso, faz aquilo, cura todo mundo, o senhor vai lá, ensina a gente a fazer, nós vamos meter o cacete, tirar esse povo daqui. Aí Jesus, aquela pedagogia dele, falou assim, Tadeu, qual o principal objetivo da tua vida? Tadeu deu um baque lá, mas pensou, se inspirou e falou, mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Achou que Jesus ia falar para ele, toma aqui os poderes, meu filho, vai curar demônio. Jesus virou para ele e falou o seguinte, se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Do tipo, filho, se você que está aqui comigo não conseguiu, você quer exigir isso do outro que nem me conhece? Então, Humberto de Campos começa a ver que a visão de Tadeu vai mudando à medida que ele conversa com Cristo. Então ele fala da conversão externa e imediata do mal. Jesus fala para ele que o importante é edificar o reino de Deus no coração. Não preocupa com o outro. É o que eu falei aqui, gente. Cuida da sua vida. Para de ficar pensando nas guerras, os problemas do mundo. Quem somos nós? Resolve o seu. Você não consegue resolver o nosso. Como é que a gente tem que olhar para o criminoso, que ali era chamado de adversário? A gente vê isso acontecer ainda em igrejas evangélicas, e aqui não há julgamento de valor, tá? É só a visão espírita do processo. Uma pessoa que chega endemoniada, que chega com possessão, que chega com obsessão espiritual, aquele espírito é visto como um inimigo. Ele é chamado assim de inimigo. Um inimigo a ser combatido ou forçado. O que Jesus ensina para Tadeu? Um irmão necessitado em processo de evolução. E aí o Espiritismo dá show. Essa visão realmente você não vai encontrar em nenhuma outra religião. Não existe inimigo. Como é que a gente pode fazer esse tratamento? Tadeu achava que era o uso da autoridade e do poder externo. E Jesus explica para ele, não. É o poder do exemplo e da luz interior. É o exemplo que arrasta, é a conquista espiritual do dia após dia, de joelhinho no chão, Senhor, faça a sua vontade na minha vida, eu aceito o que vem, aí eu brigo com Deus, eu pego raiva, eu amo Ele de novo, e vamos começar de novo, e vai todo dia, até que um dia eu consigo que essa luz desperte em mim, aí a minha luz vai tocar as pessoas. Não é mais o que eu falo. E como é que é a nossa responsabilidade, né? Tadeu estava focado na mudança do outro. Jesus cura todo mundo, que aí o mundo vai ficar fácil. Eu tenho um filho e eu não quero que ele sofra. Então peça a Deus, muda todo mundo. Põe ele na escola que é só gente boa, que não tem maldade. Cícero, que é o maior advogado de todos os tempos, né? A Taylor Caldwell, que escreveu Amigo de Deus, que é a história de Paulo, Médico de Homens e de Almas, que é a história de Lucas, que são livros fantásticos, escreveu o livro
de Cícero, pilar de ferro. E Cícero foi criado pelo pai dentro de uma chácara, com professores vindo não sei da onde, ensinando as línguas, a filosofia, num mundo quase perfeito. E quando ele vai para a escola em Roma, ele fica colega de Sérgio Cantilina, um dos piores personagens da época, e de Júlio César, que depois virou imperador. E ele escreve para o pai dele: pai, apesar de saber sua intenção, quão ruim para mim foi viver numa redoma. Porque agora eu tenho que enfrentar o mundo e eu não tenho força, eu não tenho ferramenta. Não me ensinaram isso. Então o foco nunca é mudança do outro. Jesus ensina para Tadeu, foca no próprio dever e renovação moral. E aqui um diálogo maravilhoso. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Veja isso, gente. Nós estamos no século XXI, tem gente que ainda age assim. Algumas agremiações religiosas falam de espíritos atrasados, de criminosos, de o que é denominado de diabo e outros seres etéreos aí que vivem para o mal que não existe, como se não fossem nem nossos irmãos, não fosse da mesma criação. Porque ser irmão é isso, Deus criou todo mundo, então todo mundo é irmão, você queira ou não queira. A pessoa que você que menos gosta no mundo é seu irmão, ponto final. Não tem o que fazer. Toda a resposta de Jesus, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias tu duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate, então, o discípulo do Evangelho, apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Fica o convite, vamos estudar o Cristo, para a gente nos melhorar por dentro. Aí sim a gente vai conseguir fazer essas caridades com quem quer que seja, porque vai ser uma coisa natural. E quem não tem um livro, gente, compra. É fantástico. Vamos fechar os olhos, receber o nosso passe. Vamos respirar profundamente. Se coloca nessa posição de receber ajuda. Eleva o seu pensamento ao Cristo, mentalizando muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Vamos mentalizar a nossa casa, repleta de luz, de paz e de tranquilidade. Todos os nossos familiares recebendo essa energia, mentalizando firmemente que hoje nós retornamos para casa melhores do que chegamos aqui. Irradiando para aqueles que convivem conosco a melhor energia possível. Vamos mentalizar a nossa semana de muito trabalho, muito estudo, muito esforço pela nossa evolução espiritual, mas sempre acompanhado da melhor energia espiritual possível. Gratidão, Jesus, por tudo, agora e sempre. Que assim seja. Gente, vão com Deus, muito obrigado.